Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José Neto. Tudo certo? A gente está aí vivendo esse momento aí de pandemia, de coronavírus, mas aqui o curso não para, né? A gente está aqui sempre na atividade, porque o foco é justamente é a realização dos seus sonhos, gente. Então, o que a gente está fazendo aqui é por vocês, tá? Olha só, gente. A gente vai começar a nossa aula aqui de hoje, tá? Então, aviso aqui aos navegantes, tá? Peço para vocês, por favor, que vocês já deixem aí a apostila fácil aí, próximo de você, porque daqui a pouco a gente vai usar ela aí bastante, tá bom? Beleza? Galera, a gente viu na nossa última aula justamente o princípio, tá? A transição, um momento em que Roma deixa de ser Roma, o Império Romano acaba, né? E aí a gente vê o nascimento da Idade Média. O nascimento da Idade Média, ela está ligada, e aí vocês vão lembrar disso que a gente trabalhou na nossa última aula, justamente sobre o quê? O chamado feudalismo, né? Naquele momento ali, no final do Império Romano, onde Roma estava sendo invadida por vários reinos, entre aspas, bárbaros, as pessoas que antes moravam nas cidades romanas buscam para poder comer, para poder sobreviver, para poder beber um copo d'água, buscar justamente uma forma de sobrevivência no campo, né? Então essas pessoas que eram plebeias, elas iam ao campo, iam à zona rural e batiam lá na porta, né? Chegava com um nobre e pedia, por favor, me dá um pedaço de terra aí para eu sobreviver, né? E é ali, no final do Império Romano, em que surge uma nova fase histórica. E essa fase histórica, ela é importantíssima porque ela cai no Enem. E o nome dela é Idade Média, né? Então nós vimos aqui que o primeiro momento da Idade Média, né, que é um momento onde essa forma econômica chamada de feudalismo ganha força, ganha terreno, ganha espaço. Então o que a gente viu num primeiro momento foi um momento onde, né, a nossa produção econômica da Europa naquele momento era uma produção voltada para o campo. Correto? Né? Vocês lembram também que a gente viu que a sociedade ela era dividida, assim como no Império Romano, na condição sanguínea. Né? A condição sanguínea ela vai permear até o período da Revolução Francesa, vai permear todo esse período, né, onde a divisão da sociedade está pelo sangue. Ah, professor, por que eles faziam isso? Porque era uma herança do Império Romano. Então, naquele primeiro momento da Idade Média, havia aqueles que nasciam para trabalhar, né? Havia aqueles que nasciam para guerrear, que eram os nobres, e havia aqueles nascidos para rezar, que era do clero, né? Então, no momento da Alta Idade Média, o que a gente vai ver é no lado econômico o desenvolvimento do chamado feudalismo, onde a imensa maioria da população daquele local vivia num espaço justamente agrário, né? Onde para se proteger diante do medo de alguma invasão bárbara, do medo para se proteger diante de roubo, né, do saque vindo dos germânicos, dos bárbaros, eles se submetem a uma ordem maior, que é essa ordem do senhor feudal. Então, o feudalismo, quando a gente fala de uma sociedade econômica que ela é pautada no mundo agrário. Então, se Roma era uma cidade com Coliseu, se Roma era uma cidade imensa, onde tinha várias profissões, onde tinha várias classes, onde no período de auge do Império Romano, a cidade de Roma tinha por volta de 1 milhão de habitantes,
que para a época era uma cidade enorme. Como vamos alimentar, como vamos dar água para essa gente, como vamos, né, entreter esse pessoal todo que mora na cidade. E justamente a gente vê que no período da Idade Média as pessoas vão buscar o campo. A cidade, ela acaba sendo esvaziada, né? E nesse mesmo aspecto, a gente vai ver que nesse momento, no final do Império Romano e no início do período feudal, no período da Idade Média, a gente vai ver cada vez maior a presença, a realidade, né, da religião cristã, né? A religião cristã, que era uma religião que era perseguida até o imperador Constantino, ela acaba se tornando a religião oficial do Império Romano, né? Então, o que a gente vê logo no início da Idade Média é um avanço, é um crescimento da cultura, da religião cristã durante a Idade Média. Show de bola, gente? Tranquilo? Esse primeiro período de consolidação do meio agrário, a partir dos feudos, é chamado de Alta Idade Média. Então, o que a gente vê ali no século, a partir do século V até o século aproximadamente X, a gente vai ver o período da chamada Alta Idade Média, ok? Então, é nesse período aqui, nos primeiros séculos, nos 5 ou 6 primeiros séculos do início da Idade Média, a gente vai ter essa característica. A característica de uma economia agrária, de uma sociedade dividida, né, entre estados. O primeiro estado é a nobreza, o segundo é o clero e o terceiro é o povão. Né? E a gente vai ver a consolidação, o crescimento do poder da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? A cultura cristã, ela cada vez mais ela é difundida. O que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje é um momento da época feudal, é um momento da Idade Feudal chamada de Baixa Idade Média. Essa Baixa Idade Média, ela vai do século XI até o século XV, né? Então a gente vai ver umas características diferentes, totalmente diferentes do que a gente via na Alta Idade Média. Se por um lado as pessoas estavam com medo de invasões bárbaras, as pessoas moravam no campo e as cidades estavam vazias, o que a gente vai ver na Alta Idade Média é o chamado renascimento urbano, o renascimento comercial da Europa. E isso vai ser importantíssimo para você saber para o Enem. Ok? Aqui, como a gente está tendo uma aula só por slide, a gente não tem um quadro aqui como vocês têm numa aula presencial, é uma situação um pouco diferente, porque eu sei qual é o próximo slide, porque fui eu que fiz, mas você não sabe, né? E quando você copia a matéria que o professor coloca no quadro, você consegue ter uma dimensão do que o professor vai falar na aula, ok? Então, eu estou aqui nesse slide mostrando para você o que é importantíssimo, o que você tem que aprender nessa aula, o que você tem que se ligar para poder ter um bom desempenho no Enem, né? A gente vai ver um pedacinho da filosofia medieval, principalmente de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A gente vai ver que a Baixa Idade Média, que é esse século que eu disse para você, ali do século XI até o século XV ou XIV, justamente a gente vai ver uma mudança na sociedade. Por quê? Acontece um fenômeno chamado de cruzadas, típico da Idade Média, que vai trazer
uma série de modificações na sociedade europeia, seja pelo lado econômico, seja pelo lado urbano, né? Ao mesmo tempo que esse período da Idade Média se encerra com a maior, né, e mais perigosa pandemia que já existiu na história, que é a chamada peste negra. Então, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje vai ser basicamente o assunto, né? Vão ser esses tópicos aqui que a gente vai entender para a aula. Professor, o que ocorreu? O que aconteceu para as pessoas deixarem de viver no campo, numa vida pacata, tacanha, numa vida, né, sem nenhuma novidade, né, sem nenhuma notícia nova, porque as pessoas moravam no campo, viviam um regime familiar, né, vivia ali sob o comando do pai, chamado patriarca, onde morava todo mundo junto, numa pequena casa, onde as pessoas não tinham muita interação social, porque a vida era no meio rural. O que define, por exemplo, uma zona rural? É justamente a distância que você tem da casa para o seu vizinho. Eu sei que às vezes isso é bom, né? A gente morar longe do vizinho, tem um vizinho que fica a 10 quilômetros de distância, né? Mas é na cidade, né? Nesse estilo de vida que a gente vive aqui em Nova Iguaçu, né? No meio urbano, onde a gente tem interação social, onde a gente tem comunicação, onde você consegue um namorado, uma namorada, onde você acaba conhecendo gente nova, conhecendo novas ideias. Então, a zona rural ela tem uma característica cultural, né? Ali o tempo é mais lento, as pessoas vivem numa outra época, as pessoas vivem numa outra mentalidade. Professor, o que acontece na Europa no século XI para haver uma modificação desse estilo de vida, como eu disse, rural, feudal? Acontece que, a partir do século XI, acaba havendo uma instabilidade política. Se antes as pessoas moravam no campo porque as pessoas tinham medo de uma invasão bárbara e eles queimarem toda a sua plantação, a partir do século XI a gente vai ver os reinos da Europa já bem definidos. Com a paz, a gente tem o comércio. Com a instabilidade política, nós temos a possibilidade de saber que o que eu planto aqui na minha terra, eu vou conseguir colher daqui a 7, 8 meses, ou um ano. Por quê? Não vai vir nenhum bárbaro aqui queimando tudo, né? E destruindo toda a minha plantação. Com isso, acaba que há justamente uma maior oferta de comida circulando na Europa e há um enorme crescimento demográfico. Então, por exemplo, tem um dado que é bem legal, que, por exemplo, durante esse período aqui do século XI até o século XIII, a Inglaterra, no século XI, tinha 2 milhões de pessoas. Né? E justamente ela passa, no século XIII, para 6 milhões. Ou seja, ela triplica em 3 séculos. Ok? A França, ela tinha 4 milhões de habitantes no século XI. No final do século XIII, ela tem 15 milhões. Ou seja, há um crescimento enorme demográfico que acaba desfigurando aquela configuração que tinha lá na Europa do feudo. Né? Desfigurando por quê? O cara, ele tinha uma terra, o pai, e ele deixava, depois que morria, a herança para os seus filhos. Então, com o longo do tempo, as pessoas vão diminuindo o tamanho da sua terra pelo número de seus filhos. E isso acaba causando uma enorme instabilidade, porque acaba ocorrendo um desequilíbrio daquela estrutura econômica onde as pessoas viviam só no campo, com certa quantidade de pessoas,
pouca e você podia plantar, tinha espaço pra caramba. E a partir daquele momento, aquele espaço que antes era pequeno, ele acaba ficando hiperlotado, acaba ficando cheíssimo. E essas pessoas, principalmente os pobres, eles eram, né, os servos, né, eles eram dispensados. E o que essas pessoas faziam quando eram dispensados? Né? Uns viviam no meio dos bosques, do mato, sobrevivendo da forma mais precária possível. Outros, dispensados, iam morar em cidades, que é o que a gente vai ver. Outros, né, viravam bandidos. Tá? Então a história, né, de saques que havia, né, em rodovias, né, em estradas, rodovias ainda não tinha, mas estradas, né, que ligavam cidades e feudos, territórios, elas eram constantemente saqueadas, porque um monte de gente pobre não tinha mais a terra para plantar, porque já tinha muita gente na Europa. Né? Ao mesmo tempo que surge uma figura interessantíssima, que até mesmo nobres, né, filhos dos senhores feudal, pelo direito de manter a terra, somente o primogênito é que poderia ficar com a terra do pai. Agora, e se uma família tivesse, como era comum na época, 5, 6, 7 filhos? E o restante dos filhos faziam o quê? A mesma coisa que os servos. Né? Então, surge, no período medieval, a famosa figura do cavaleiro andante, né? Que eram nobres, que não tinham terra, e andava de cavalo, circulando toda a Europa, né? Em busca, né, de expandir o cristianismo, de perseguir muçulmanos, em busca de fazer justiça, né, para os injustiçados. A ideia daquele nobre, né, cavaleiro, que é um cara, né, que luta contra as injustiças da sociedade e que vai ficar famosíssima. A ideia, por exemplo, lá no século XVII, do famoso Don Quixote, né, que era justamente esse cara, um nobre cavaleiro que sabia usar as armas, andava de cavalo por aí, errante, lutando contra as injustiças do mundo. Então, observe que modifica totalmente aquela configuração certinha da Alta Idade Média, onde o servo ficava ali trabalhando, onde o servo ficava ali abaixando a cabeça para o seu feudal, onde o seu feudal, né, tinha aquela enorme terra, e ele ficava... Não, a partir do crescimento demográfico, há uma instabilidade social, porque vários servos são dispensados dos feudos. O próprio senhor feudal fala, rala daqui que aqui está muito cheio, e muitas das vezes esse cara não conseguia encontrar um espaço, e aí o que ele fazia? Pedia esmola, né? Morava num bosque. E até mesmo os nobres, até mesmo o senhor feudal, né, que tinha 7 filhos, só o primeiro que recebia o título do pai. O restante, né, surge a figura dos cavaleiros. Né? É importantíssimo a gente entender que nessa época, e aí por que há um aumento demográfico, há um aumento da produção de comida, por conta principalmente também das técnicas de agricultura. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos nessa imagem, aqui, que você vê moinhos para moer o trigo à base da força d'água dos rios. Isso acaba aumentando a produtividade de trigo, a oferta de comida. Né? Você vê, por exemplo, aqui, o desenvolvimento da metalurgia, né? Os cavalos usando ferradura. Né? Começa a haver nesse período feudal o desenvolvimento da produção de ferro, né? da metalurgia, e justamente esses caras acabam produzindo aquelas famosas figuras, né, feudais, que o cara usava uma proteção militar toda de aço. Né? Então eles usam e abusam do ferro porque era uma novidade e que acaba aumentando a tecnologia, acaba aumentando a produtividade e indiretamente acaba causando uma instabilidade social, ok? Então o que a gente vai ver
é justamente essa configuração da Europa. E a grande questão que você tem que perceber é o seguinte, meu amigo, com muita gente na Europa vagando por aí, roubando cargas, saqueando casas, saqueando feudos, com um monte de nobre andando por aí na Europa, né? Aquilo ali acaba tendo um enorme peso, né? Um enorme problema para a elite econômica e religiosa da época, porque a Europa estava virando um caos. E justamente no século XI, ali no ano de 1095, no finalzinho do século XI, ocorre justamente uma coisa genial para a época, que ela mistura vários interesses, mas ela tem um objetivo em comum, que é o quê? As cruzadas. O que eram as cruzadas? Era pegar esse monte de gente que estava por aí vagando e falar, meu amigo, toma aqui uma espada, toma aqui um escudo e vai livrar a Terra Santa, a Palestina, né? Onde fica o Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras, a Via Sacra, o local sagrado dos cristãos. Vai lá e toma essa terra dos muçulmanos. Toma essa terra que está ali na mão dos árabes. E por que eles queriam isso? Ah, tem vários interesses. Né? Tem vários interesses em jogo. O interesse principal era ocupar essa gente que estava vagando por aí. Dar um jeito dessas pessoas terem alguma função, arrumar alguma coisa para fazer, porque eles estão enchendo o saco aqui na Europa. Fazendo essa guerra para poder dominar o território, ali vai ter novas terras. Né? Então, se tem um monte de gente vagando, opa, vocês lá em Israel, na terra onde Jesus nasceu, lá na Terra Santa da sua religião, você vai ter a oportunidade de plantar, de viver lá, ter a tua família, ter o teu pedaço de terra, você não vai precisar mais ficar vagando por aí, errante na Europa, arrumando um monte de confusão por aí. Então as cruzadas, elas unem os nobres, unem os comerciantes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, une principalmente o clero e une também os próprios servos. Então era uma ideia, os pobres, era uma ideia de que a cruzada, além de libertar a Palestina, a Terra Santa, das mãos dos infiéis, dos hereges, dos árabes que negam a Cristo, além disso, você quando chegar lá, você vai ter uma terra. Show de bola? As cruzadas, como eu disse aqui, é um jogo de múltiplos interesses, né? Envolvendo a disputa da influência da Igreja Romana, expandindo-se por todo o mar Mediterrâneo. Né? A nobreza se interessou porque vários nobres, aqueles lá, os filhos dos senhores feudais, que só o primogênito podia, mas os outros 6 irmãos não tinham direito a nada, falou, opa, dá para eu arrumar um pedacinho de terra aqui na Palestina e eu poder exercer aqui a minha função de nobre, de senhor feudal. E principalmente, como a gente vai ver, não era a intenção inicial, mas ela, no meio das cruzadas, ela acaba sendo um dos principais fatores, que é o fator comercial, os chamados comerciantes. Tá? Esses comerciantes, principalmente aqui na Península Itálica, na cidade de Gênova e Veneza, eles acabam se dando muito bem. Por quê?
Esses eram os principais portos de desembarque ou embarque para rumo às cruzadas. E nessa terra, as pessoas espertas, empreendedoras, que queriam ganhar um dinheiro, forneciam comida, vendiam barcos, produziam armas, e principalmente chegando lá em Jerusalém, chegando lá na Palestina, podemos comercializar os produtos orientais. Quais produtos? O açúcar, a pimenta, o café, vários produtos que não tinham aqui na Europa. Então, esses comerciantes, principalmente italianos, eles acabam tendo a seguinte visão: opa, e lá naquela terra pode me dar dinheiro porque eu vou comercializar os produtos orientais aqui na Europa. Então, nós temos aqui as principais cruzadas. A primeira, que foi a bem-sucedida, que foi lá e tomou Jerusalém dos árabes, mas não durou 10 anos. A gente vai ver que as cruzadas, elas não deram certo do ponto de vista do objetivo militar de tomar aquela terra, porque, afinal de contas, Israel é um pontinho aqui no meio do mundo árabe. Então, os árabes, eles destruíam os cristãos que iam lá tentar guerrear contra eles. Okay? A terceira cruzada ela é muito famosa, que é justamente a cruzada dos reis, aonde o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que vai virar lá na frente uma peça do Shakespeare, Filipe Augusto, rei da França, eles vão lá, não está dando certo porque eu não estou lá. E eles vão lá e acabam apanhando mesmo assim. Não dá certo. A quarta cruzada, você vê como ganha interesse comercial dela. A ideia de que eu tenho que ir para Palestina, para Jerusalém, para comerciar. Então, quem organizou essa cruzada e financiou foram os próprios comerciantes. Com olho em quê? Com olho no dinheiro, com olho no comércio, na possibilidade do enriquecimento. E a última, uma das últimas, e a mais curiosa, foi a cruzada das crianças, em que o Papa, ele fala assim, vamos fazer como Jesus disse, que só as crianças, os puros de alma, é que obtêm o reino dos céus. Então, o que ele faz? Ele organiza uma cruzada de jovens de 10, 11, 12, 13, até 15 anos. Crianças com a ideia que elas eram puras e elas recebiam espadas, atravessavam de navio o mar Mediterrâneo até a Palestina e foram lutar nessa guerra. Resultado, morreram. E o que é interessante da gente entender é que por mais que essas cruzadas elas não dessem certo, não deram certo do ponto de vista militar, os países europeus não conseguiram dominar as terras muçulmanas, não conseguiram destruir os muçulmanos para ocupar a Terra Santa dos cristãos, acaba que tem um efeito reverso, um efeito positivo, que acaba trazendo coisas muito boas para alguns europeus, que foi justamente a ideia de que o mar Mediterrâneo é um palco comercial. Se antes os países da Europa não comercializavam com o Oriente, a partir das cruzadas começa a se desenvolver justamente a ideia do comércio. Ok? Então é por isso que a gente fala que na Baixa Idade Média, a partir do século XI e a partir das cruzadas, há, na verdade, um renascimento comercial. Então, ou seja, se em Roma existia justamente ali a ideia de que havia muito comércio, e durante a Alta Idade Média o comércio foi encerrado,
a partir das cruzadas, a partir do século XI, a ideia do comércio renasce. Né? Renascendo o comércio, começa a pipocar várias cidades. Aqui, cada pontinho vermelho desse, cada pontinho azul, cada pontinho verde aqui do mapa, representa novas cidades. Então acaba ocorrendo cada vez mais um renascimento comercial. Aqui, por exemplo, temos um quadro medieval em que retrata uma loja de queijos. O comércio ele é reativado. Aqui nós temos um quadro do final da época medieval em que o quadro se chama O Banqueiro e Sua Esposa. Ou seja, se há comércio, há dinheiro, há monetarização. Se há dinheiro, há sempre alguém com um olho um pouco maior, né? Que é o banqueiro, aquele cara que empresta para quem não tem, é aquele cara que fala assim, ó, vai lá comprar, mas eu não tenho dinheiro agora, eu te empresto. Né? Então, começa a pipocar no mundo medieval justamente o comércio. Então, nós temos o renascimento comercial advindo como uma consequência das cruzadas no Oriente. É nesse sentido que a gente vai ver o renascimento comercial e, por outro lado, onde que havia esse comércio, como eu disse para vocês? Havia ali nas cidades. E a cidade, na época, era chamada de burgo, que eram pequenas cidades protegidas por muralhas. Tá? E era nesses burgos onde moravam os comerciantes. Havia uma ideia em que esses comerciantes que se enriqueciam, eles pagavam alguns trabalhadores para poder produzir mercadorias, para produzir produtos. Produtos como cadeira, queijo, faca, coisas do utensílio doméstico que a gente sempre usa, né? Passa a ser desenvolvida nessas cidades. Então, a partir das cruzadas, as cidades, elas passam a crescer novamente. E elas passam a crescer novamente, né, tendo em vista que há um comerciante e que na época do mundo feudal, quem era rico na cidade, quem era rico no burgo, era a chamada burguesia. Então, essa palavrinha, que vai ser tão importante até hoje, no século XXI, ela surge na Idade Média. E ela surge na Idade Média tendo em vista o comércio, tendo em vista a manufatura, a produção de roupas, a partir da divisão do trabalho, a produção de mercadorias, a partir justamente das cidades, ok? Né? Então, quando a gente fala de burguesia, burguesia, né? Os ricaços, né? Fulano é burguês, a gente está falando de uma coisa que vem da época medieval, de renascimento urbano e comercial, que eram os ricos. Professor, que legal! Né? Os ricos ganharam dinheiro, conseguiram sucesso político, econômico, cultural. Ok, econômico até vai. Mas, de alguma forma, os ricos, nesse período medieval, ou seja, a burguesia, ela ainda não era bem vista. Né? Hoje em dia, no século XXI, nós temos aí homenagem a Steve Jobs, que é um bilionário, né? Filmes sobre Mark Zuckerberg, que é um cara ricaço, bilionário, né? Temos a ideia de homenagear, né, grandes Silvio Santos, um grande empresário, começou como um cantor, subiu, virou um multimilionário, beleza? Mas nessa época medieval, quem era muito rico não era bem visto. Por quê? A Igreja Católica olhava e falava, opa,
você querer lucrar a vida. Porque socialmente, na cultura católica, o lucro ele era condenado. Por quê? Por que você vai fazer uma TV que o custo dela para pagar o salário, para pagar a sua comida, para pagar, né, as contas, foi R$500? Por que você vai querer vender por 1.000? Né? Então, ou seja, a burguesia da época medieval não é a burguesia como nós temos hoje, ou que a gente vai ver a partir do século XVIII, XIX, uma burguesia ricaça, né? Uma burguesia com capital, que mais tarde vai ser chamado de capitalismo, a nossa sociedade, né? Por quê? O lucro, ele é extremamente condenado. A ideia de lucro é um absurdo do ponto de vista da Igreja Católica. Então, o que esses caras faziam? Tentavam, para parecer bonzinho, ganhar títulos de nobreza, ficar amiguinho, tomando chazinho com o senhor feudal, os nobres. Eles tinham sair na foto. Então, a ideia da burguesia nessa época, enquanto uma classe comercial que ganha dinheiro na cidade, ainda não é mudar naquela sociedade, não. Por mais que ele não gostasse da ideia de lucro, é pecado, isso aí nenhum comerciante gosta, toca nesse assunto, né? Mas eles, justamente, de alguma forma, conviviam com os nobres, com os pobres, às vezes davam caridade, para aparecer na foto. Bem, a cultura, né, na Idade Média é uma cultura baseada principalmente no princípio da teologia, em que São Tomás de Aquino é um filósofo cristão desse período aqui da Baixa Idade Média, na cidade e tal, né, no meio do comércio, onde ele começa a desenvolver várias ideias. E essa ideia filosófica de São Tomás de Aquino, além de ele defender aquela ideia que surge na Alta Idade Média, de separar a sociedade entre clero, nobreza e povo, né? Aquele esquema lá tripartido, como eu disse para vocês, os 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, além de defender isso, ele dizia que a chave para a compreensão, né? A chave para entender tudo do mundo, ela não está apenas na filosofia, mas ela também está na fé. E é nesse sentido que surge a chamada teologia. Né? Por quê? A teologia é uma tentativa racional, ou seja, filosófica, se misturando com a fé cristã. Então, por exemplo, um dos grandes livros de São Tomás de Aquino é chamado de Suma Teológica. O que quer dizer esse livro Suma Teológica? Ele está querendo provar para o leitor que justamente Deus existe. E provar que Deus existe a partir da filosofia, a partir do raciocínio lógico. Né? É nesse momento em que a gente vai ver sempre a presença do Deus da religião cristã em todos os aspectos da cultura europeia. Então, por exemplo, a gente tem o que é o chamado de teocentrismo. O que é o chamado teocentrismo? É a ideia de que tudo que eu faço tem que ter um norte. E esse norte é o Deus cristão. É o cara que abre as portas do mundo, é o cara que dá o conhecimento verdadeiro, é a pessoa que me abençoa, que me dá a oportunidade de viver. Então, tudo que eu faço tem que ser para agradar a Deus. Né? É nesse sentido religioso que surgem as primeiras universidades. Então, no século XIII, ou seja, no auge ali desse renascimento comercial urbano, você vê que cada pontinho vermelho aqui corresponde a uma universidade na Europa, em cada cidade. Então, justamente a gente vê um florescimento, de certa forma, também cultural, filosófico, na universidade, a produção da arte e da arquitetura gótica. E essa
aqui é aquela famosa igreja que fica dentro de Botafogo, né? A Catedral de Notre Dame, lá em Paris, que é inspirado justamente na arte gótica, ok? E, por último, o que a gente vai ver é justamente a chamada crise do século XIV. O que é a chamada crise do século XIV? É justamente um momento muito conturbado na Europa. Ou seja, ali no ano de 1300, a partir do ano de 1300 até 1400. Um ano muito conturbado, principalmente por conta de guerras. Então, aquela famosa ideia da chamada Guerra dos 100 Anos, onde teve essa personagem conhecidíssima, a Joana d'Arc, né, que morre na França, defendendo a França da Inglaterra. Há uma guerra enorme que dura 100 anos. Só que, além de piorar essa situação de guerra, onde o comércio cai, há algo muito pior, que foi a pandemia da peste bubônica. A peste bubônica, ela, olha a coincidência, né, com o coronavírus, ela surge na China e ao longo dos anos, o primeiro foco na China foi em 1333, ok? Justamente ali surge uma bactéria, né? E aí quem vai explicar melhor para você é o Cristiano, né? O professor de biologia. Surge uma bactéria da pulga do rato, que pelo rato era transmitido para as pessoas, né? Então, há a chamada doença bubônica, porque elas ficavam com marcas na pele. Quem pegava a peste bubônica, aproximadamente a expectativa de vida dela era de 1 semana. Era uma doença bem brutal, uma bactéria bem brutal. Então, como não tinha conhecimento medicinal, não existia conhecimento técnico na época, ao longo dos anos, esse comércio com a China acaba levando a doença para o resto do mundo, para o Oriente Médio principalmente, para o tema da aula de hoje, que é a Europa. E essa doença, né, na época as pessoas não tinham a ideia do isolamento, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né, evitar sair de casa ao máximo para não propagar a doença, as pessoas viviam o seu estilo de vida normal, né? E essas pessoas acabavam que pegavam essa doença e morriam. Então olha como que foi rápido a disseminação. O primeiro surto foi em 1333 e chegou primeiro na França, na Europa, no ano de 1348. Ou seja, em apenas 15 anos, essa doença que surge na China, ela se propaga por todo o continente europeu, né? E essa doença, ela é chamada de peste negra. Por que a peste negra? Porque a pessoa, ela ficava com manchas na pele, né? Manchas necrosadas, uma doença bem pesada mesmo. E aquela pessoa ficava com a cor da pele preta por conta daquela doença. Então, essa doença, gente, né, ela acaba ceifando milhões de vidas, né? Tem estimativas hoje que nesse período morreram por volta de 35 milhões de pessoas. 35 milhões de pessoas foi o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Então você vê aí o tamanho, né, e tendo em vista que a Europa em quantidade populacional era muito inferior a hoje, aproximadamente 1/3 da população europeia morreu. Então o século XIV, ela acaba que joga um banho de água fria
no renascimento comercial, urbano e cultural da Europa nos séculos anteriores. Porque o comércio diminui, um monte de gente morre, não consegue mais plantar, não consegue comercializar, não consegue mais trabalhar. E acaba se disseminando a fome em toda a Europa. Então o século XIV, ali no ano de 1300 e pouco, é um século bastante complicado, bastante instável. Show de bola, gente? Tranquilo? Ou seja, o que você vai perceber nessa aula é que, diferente da Alta Idade Média, onde era priorizado a vida rural, a partir da Baixa Idade Média, a vida prioritária é urbana, porque é lá que se desenvolve o comércio, e esses comerciantes ricos são chamados de burgueses, porque eles moram nos burgos, nas cidades. Ok? Esses burgueses, eles eram pessoas fantásticas, famosíssimas, populares. Não, porque a Igreja Católica condenava a usura. Então, nessa época, quem era muito rico, ele era mal visto, porque ele é uma pessoa que comete o pecado da usura. Então, o que essa burguesia faz? Tenta sair bem na foto, toma chazinho com o nobre, né? Empresta um dinheirinho para o rei, para ele ter, né? Comprar um cavalinho da hora, comprar uma carroça maneira, né? Então, é mais ou menos esse tratamento, ok? O que causa esse renascimento cultural, urbano, comercial, indiretamente foi a própria cruzada, que foi a tentativa justamente dos europeus cristãos de tomarem a Terra Santa, a Palestina, Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Né? E toda essa crença, a expectativa positiva de comércio, de florescimento das cidades, da expansão da cultura, acaba que recebendo um banho de água fria, porque morrem 35 milhões de pessoas. 1/3 da Europa morre. E morre por quê, professor? Morre por conta da peste negra ou peste bubônica, que era uma bactéria que estava na pulga do rato. E rato, meu amigo, tem tudo que é lugar, eles se espalham mesmo, invadem a casa dos outros sem pedir licença, e acabava transmitindo e propagando essa doença para as pessoas, né? Então, as pessoas que ficavam infectadas, ao abraçar, ao apertar a mão, ao dar um beijinho em alguém, aquela pessoa também pegava justamente a peste bubônica, essa doença terrível. E agora, a gente vai fazer o quê? Abrir a apostila. Abre aí rapidinho, como eu disse para vocês. Tá? Se lá no início, deixa a apostila aí do lado. Página 47. Página 47. Questão 51. Acharam aí? Página 47. Questão 51. Foi? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Vai lá. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe no pensamento. De onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Quem escreveu isso? São Tomás de Aquino, Santa Igreja Católica. Qual o livro? Suma Teológica, aquela que eu disse. O que
esse texto está querendo fazer, hein? O que Santo Agostinho, o que São Tomás de Aquino está tentando provar para o leitor? A pergunta. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por A. Reiterar a ortodoxia religiosa. B. Sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. C. Explicar as virtudes teológicas pela demonstração. D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. E. Justificar pragmaticamente a crença livre de dogmas. E aí? Qual é o objetivo de São Tomás de Aquino nesse texto? É reiterar a ortodoxia, sustentar racionalmente a fé, explicar as virtudes pela demonstração, D. Flexibilizar a interpretação ou justificar pragmaticamente a crença livre de dogmas. E aí, hein? Qual é a resposta que você acha? A resposta certa é a letra B de bola. Ou seja, São Tomás de Aquino está mostrando a importância da teologia, mostrando por um raciocínio filosófico que Deus existe. Ou seja, ele prova filosoficamente que a fé é um elemento real. Deus existe. Porque se você pensa na palavra Deus, significa que aquilo ali existe. Se eu penso, por exemplo, na palavra amor, o que é o amor? É uma coisa invisível. Né? Mas, se eu penso naquilo ali, eu sei que aquilo ali existe. É essa lógica filosófica de São Tomás de Aquino. Página 125, vamos lá. Página 125, 125, questão 70. Página 125, questão 70. Achou aí? Foi? Vamos lá. O texto. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindo de Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. E as abadias da ordem de Cister, que eram utilizadas nos métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Acho que ele está falando de uma atividade aí econômica, né? Vamos lá. O texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa ocidental feudal, que resultou do ou da. Letra A. O crescimento do trabalho escravo, foi isso? B. O desenvolvimento da vida urbana, foi isso? C. Padronização dos impostos locais. D. Uniformização do processo produtivo. E. Desconcentração da estrutura fundiária. O que ocorreu ali na Baixa Idade Média, hein, gente? Foi o que aconteceu ali? Crescimento do trabalho escravo? Foi o desenvolvimento da vida urbana? Acertou. Letra B. Desenvolvimento da vida urbana, que possibilitou o aumento do comércio na sociedade feudal daquela Europa, daquele século. Abra aí, página 238. 238. Questão 22. Vamos lá? Página 238, questão 22. Achou aí? Foi? Vamos lá. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano, ligados às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impõe a divisão do trabalho.
Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, ao um só tempo. Um homem que profissionalmente tem atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esses homens só aparecerá com as cidades. Ou seja, o que esse texto está dizendo é aquilo que eu acabei de dizer na aula. Tá? O renascimento urbano comercial levou a um renascimento cultural, onde não era possível, naquela sociedade tacanha, pequena, do feudo, da alta Idade Média, existir alguém como ele. A pergunta: o surgimento da categoria mencionada no período em destaque, no texto, evidencia o quê? O surgimento do intelectual no texto evidencia o quê? O apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. B. A relação entre desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. C. A importância organizacional das atividades de ofício. D. Progressiva expansão da educação escolar. E. O acúmulo do trabalho dos professores eruditos. E aí? O texto aponta que a condição do surgimento dos intelectuais veio do quê? Veio de quê? O que o texto está apontando? O texto está apontando a relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Lembra? As manufaturas que passaram a existir nos burgos, e quem mandava era a burguesia, mas essa burguesia, a igreja estava de olho, porque ganhar dinheiro demais, aí já é pecado. Lembra do que eu disse para vocês? Ok? Então, esse texto fala sobre o surgimento dos intelectuais. Abra aí, página 241. Página 241, questão 29. Vamos lá, rapidinho? Página 241, questão 29. Texto de Tomás de Aquino. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver um dirigente, pelo qual se atinge diretamente o devido fim, com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários. Não chegaria no fim do destino esse navio, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem um homem, enfim, para o qual se ordenam toda a sua vida e toda a sua ação. Acontece, porém, agirem os homens de modo diverso em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa um homem de um dirigente para o fim. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer... Calma aí, tem uma pergunta aí. O que é? A Isabelle perguntou sobre questão de slide no grupo. No grupo... Eu vou postar lá no Classroom. Vou postar, beleza? Vou postar para vocês. Isabelle, pode deixar que eu vou postar, tá bom? Pode deixar que eu vou postar. O que ele está querendo dizer? Que a vida ela é como se fosse um bar, onde cada um que faz o que quer acha o que é melhor. Mas só um, ele pode ser o timoneiro. Só um é que pode guiar o barco. Quem é esse cara na época feudal, hein? No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de, ou seja, o rei. O rei é capaz de A. Refrear os movimentos religiosos contrários. B. Promover a atuação da sociedade civil na política. C. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. D. Reformar a religião com retorno à tradição helenística. E. Desassociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Qual é a função do rei na Idade Média, segundo Tomás de Aquino? É fazer a democracia como os gregos? É lutar contra somente as heresias? É para isso que ele existe? Ele é para voltar à tradição romana? Ou grega? Ou ele é para separar a religião
do mundo temporal, ou seja, do mundo real e do mundo espiritual. É essa a função dele? Não. Só sobra qual? O objetivo do rei ele é como de um timoneiro do barco, onde ele une a sociedade para um bem comum, para um norte comum. E, por último, 502. Página 502. Questão 35. Página 502. Questão 35. Achou aí? Foi? Vamos lá. Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um sentimento de insegurança, segurança de quem, gente? Tinham medo de quê? Estava difundida no mundo rural. Estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitadas por portas e por muralhas. Ok? Ou seja, usar muralhas para proteger o feudo ou a cidade era com medo, o sentimento de insegurança. A pergunta: as práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no fim da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou portos. Ou seja, a cidade passou da muralha, ok? A cidade cresceu, foi além da muralha. Esse processo está diretamente relacionado com A. O crescimento das atividades comerciais urbanas. B. A migração dos camponeses e artesãos. C. A expansão dos parques industriais fabris. D. O aumento do número de castelos e feudos. E. A contenção das epidemias e doenças. Qual é a função dos pórticos, aquela entrada das muralhas, aqueles portões imensos, quando a cidade cresceu? Foi por conta de quê? Está relacionado com o quê? Com letra, já sabe? Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Letra A. Renascimento cultural, comercial e urbano. Ou seja, crescimento das atividades comerciais e urbanas. Show de bola, gente? Alguma dúvida? Então, tchau, tchau. Vou botar aí o slide para vocês, beleza, gente? Valeu, tchau. Estudem.